Quer saber como deixar o seu conteúdo de feed mais atrativo? Então, vem comigo! Salve estrategista, pega a visão, bora trocar ideias sobre comunicação. Coloca o seu fone e ouve o que eu vou falar. Confia na tia da estratégia parlamentar. Confia na tia da estratégia parlamentar. Seja bem-vindo ao canal Estratégia Parlamentar. Eu me chamo Gisele Metri e ajudo você a construir conteúdos políticos mais atrativos. Quem não quer ter um conteúdo mais atrativo passando pelo feed das pessoas? E eu não estou falando do feed ali onde fica o seu perfil e todos os cards, que essa é uma conversa que eu vou deixar para outro vídeo. Eu estou falando na hora que você tem a pessoa ali girando, rodando o feed dela. É importante que você construa conteúdos atrativos para que você tenha não somente a atenção da pessoa, mas a interação. Uma coisa que você tem que considerar é que o Instagram sabe tudo o que uma pessoa está fazendo em relação a um post. Se você para naquele post, existe um tempo de tela que é considerado. O Instagram apenas não abre essa métrica, mas ele sabe sim se você está parado num post, se você printou um post, se você girou, se ele for carrossel, além das interações. Então você precisa considerar esses fatores para criar conteúdos atrativos que façam a pessoa interagir, mas também ficar parada olhando o seu conteúdo. Então pensar conteúdos de tempo de tela, onde a pessoa precisa parar e olhar, ajudam muito a pensar sobre a atratividade dos seus conteúdos. E é isso que eu vou falar um pouquinho para você agora. E aí eu já começo com um erro que a gente vê bastante em perfis políticos, que é o feed mosaico. A pessoa ela pega uma foto e ela quebra a foto lá em 6, 9 cards e aquilo fica completamente esquizoide no feed das pessoas. Por quê? Ela vê um pedacinho, de repente pode vir outro conteúdo e depois outro pedaço, não vem na sequência. Então você não consegue entender, ele não fica um conteúdo atrativo. Por mais que as pessoas pensem, nossa, elas vão ver um pedacinho e vai gerar curiosidade. Nem sempre é isso que acontece. Você tem que considerar o tempo das pessoas. As pessoas elas não têm mais tempo de nem ter a curiosidade de pensar o que é isso daqui. Elas não querem pensar. Inclusive, existe um livro chamado Não Me Faça Pensar, que ele discorre um pouco sobre isso. O ideal é você mostrar conteúdo. Por isso que conteúdos no estilo mosaico hoje em dia estão um pouco mais over, principalmente quando a gente fala em perfis políticos. Vamos considerar. O conteúdo político nem sempre é algo que interessa de forma imediata a maioria das pessoas. O que as pessoas querem nas redes sociais? Elas querem entretenimento. Normalmente elas entram para se entreter. Eu não estou falando entretenimento só no sentido de humor, mas no sentido de estarem entretidas com o conteúdo. E nem sempre o conteúdo político, ele tem essa função, nem deve ter essa função. Então você tem que tomar cuidado sim com o formato do seu conteúdo para que ele chame a atenção e seja atrativo a ponto da pessoa parar, entender e interagir com o seu conteúdo. Então toma cuidado com esse tipo de conteúdo no estilo mosaico, porque ele pode sim prejudicar a atratividade do seu conteúdo. E quando a gente fala em atratividade, vamos pegar a etimologia da palavra. Atratividade vem de atração. Então você também deve considerar a criação do conteúdo que atraia as pessoas. E o que pode te ajudar? Hashtags. Hashtags têm função de atrair pessoas para o seu conteúdo. Então, pense a atratividade do seu conteúdo não só no sentido de design, no sentido de concepção ali do formato, mas também de estratégias que possam atrair pessoas para o seu post. Então, considere muito utilizar as hashtags e fique muito atento a uma novidade no Instagram, que é o SEO, ou seja, as pessoas vão poder procurar o seu conteúdo não apenas por hashtag, mas também por palavras. E aí entra onde? Entra a legenda. Então, para construir conteúdos atrativos no sentido de atrair pessoas interessadas naquilo que você está falando, comece a trabalhar legendas de forma elaborada. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho que trabalhar uma legenda maior, uma legenda menor? Não, quer dizer que você tem que trabalhar com palavras que contextualizem o seu conteúdo para que pessoas possam ser atraídas
para ele assim que entrar essa função de pesquisar por palavras. Por hora, utilize as hashtags e assim que entrar essa nova funcionalidade, você já vai estar preparado com as suas legendas e vai ser muito fácil de você atrair pessoas não somente para o conteúdo que você vai criar, mas também para o conteúdo que você já criou. E ainda considerando a atratividade como uma forma de atrair, de chamar a atenção das pessoas para o seu conteúdo, considerar postar todos os dias pode ajudar bastante porque cria o hábito de a pessoa estar lá vendo o seu conteúdo. E aí você tem que lembrar da máxima da política: quem não é visto não é lembrado. Se você é visto todos os dias, ou quase todos os dias, você está quase que incorporado à rotina da pessoa. Você é lembrado, você é considerado. Vale lembrar que quando a gente fala em ser lembrado, eu não estou falando de relevância, porque nem sempre você vai conseguir construir um conteúdo relevante. Eu espero fazer um próximo vídeo falando sobre relevância também. Por hora a gente está falando em ser lembrado. Isso também vai ajudar, porque você está lá todo dia, de repente pode ter algum conteúdo que chame um pouquinho mais a atenção, é mais fácil de você atrair a pessoa. Por quê? Porque você é alguém familiar ali nas redes sociais dela. Então, considerar postar com frequência, além de te ajudar com o algoritmo, que vai entregar para as pessoas que interagem com o seu conteúdo, pode aumentar também o interesse dessas pessoas em assuntos relacionados àquilo que elas querem saber mais, ou de repente num outro conteúdo que chame a atenção delas. Então, considerar também a frequência de postagem para a atratividade dentro da sua audiência pode ser uma excelente estratégia. É importante também que você fique atento ao formato dos seus conteúdos. E aqui eu quero falar um pouquinho sobre cards, quando você não vai utilizar uma foto e sim um card. É importante que você tenha uma linha de comunicação para a criação do seu conteúdo. E eu tô falando aqui que é legal você ter as suas cores definidas, porque você acaba sendo associado a ela, ainda mais se você posta com muita frequência. Ficar atento também aos formatos que mais comunicam diretamente a sua mensagem também é bacana. Você tem que lembrar que o Instagram é uma rede social visual e muitas vezes o seu post, o seu card, ele impacta mais do que a própria mensagem na legenda. Então, construa cards que já contem uma história logo de imediato ou que chamem a atenção antes da história. Considerar formatos para a atratividade é uma das coisas essenciais para um perfil político. E eu não estou falando de formatos extremamente elaborados que só designers podem construir. Não, eu estou falando em atratividade, de você olhar aquele conteúdo e sentir vontade de querer saber do que ele se trata. E ainda falando sobre a atratividade no sentido de atrair as pessoas, é importante você considerar também as suas legendas e implementar nelas alguns emojis. Quando você coloca emojis e também coloca alguns espaços, deixando a construção do texto um pouco mais leve, ele também vai chamar a atenção. As pessoas vão querer ler, saber do que ele se trata. Então, quando você associa uma boa foto, um bom card, num formato bacana, que desperte a atenção das pessoas, você vai atrair para a legenda. E por isso ela também deve ser bem construída para que a pessoa queira ficar nela, para que a pessoa queira saber mais sobre o que se trata aquele conteúdo. Então, considere bastante utilizar emojis, e aí eu já deixo uma dica: escolha emojis para sua comunicação política. E utilize também espaços, porque ele dá uma aliviada, ele dá uma leveza no texto, e isso torna ele muito mais atrativo. Outra forma de atrair pessoas para o seu conteúdo é trabalhando em formato carrossel, porque isso força a pessoa a arrastar para o lado. E é comprovado, se você coloca um card carrossel, as pessoas têm sim curiosidade de querer saber mais, de querer arrastar ali para o lado para olhar o que tem dentro daquele carrossel. O carrossel, além de manter um tempo de tela maior, ele tem também uma probabilidade de interação maior, porque ele passa mais de uma vez no feed. Então, considere bastante para atrair pessoas para o seu conteúdo, trabalhar formatos
carrosséis no Instagram. E uma coisa que eu sempre falo é que nada atrai mais em um perfil político do que a própria imagem do político. Você tem que considerar que um político é uma marca pessoal. Ele precisa se ver como marca pessoal. E dentro desse pensamento, um dos conteúdos que atraem bastante são vídeos feitos pelo político. Vídeos curtos. Nós estamos na era do vídeo curto. Então é importante que o político desenvolva essa habilidade de gravar vídeos curtos e levar com mais constância para o feed. Eu não estou falando que ele só tem que gravar vídeos curtos, até porque tem o IGTV que ele pode aprofundar conteúdos. Mas trabalhar formatos de vídeo no perfil do político, ele torna o conteúdo muito mais atrativo para quem conhece o político e também para quem ainda não conhece, ter a oportunidade de conhecer. Então, aposte em vídeos para transformar, para tornar os seus conteúdos políticos mais atrativos. Porém, lembre sempre, vídeos curtos e muito bem construídos. Eu não estou falando que você precisa de uma super produção, mas que você precisa ser certeiro na sua mensagem. Se possível, coloca também uma legendinha e um título, porque nem sempre as pessoas vão ativar o volume logo de cara ali no feed para saber do que se trata. Agora, se tem um título e tem uma legenda, fica muito mais fácil da pessoa se sentir atraída para aumentar o volume e saber do que você está falando. E ainda na ideia de atratividade de conteúdo, você também pode considerar atrair mais de uma vez a mesma pessoa para o seu conteúdo. Como é que isso funciona? Ela interagiu com o seu conteúdo com um comentário. Você pode ir lá responder um comentário e gerar uma pergunta para que ela precise voltar, ou seja, você está atraindo novamente a pessoa para o seu conteúdo. Além de você gerar conexão, isso também ajuda com que o algoritmo entenda que o seu conteúdo é relevante a ponto de gerar conversas e assim ele acaba distribuindo mais e você acaba alcançando um número maior de pessoas. Então você ganha dos dois lados. Dois não, eu falo até três, né? Porque você atrai novamente a pessoa para o seu conteúdo, você gera conexão com essa pessoa e você também favorece o algoritmo que vai entender o seu conteúdo como relevante e distribuir para um maior número de pessoas. E você tem que saber que alcance é uma métrica fundamental quando se trabalha com construção de conteúdo e impacto da sua mensagem política. E mais uma forma de você atrair conteúdos é você recompartilhar ele nos seus stories. Você precisa entender que as pessoas amam stories. Então, vez ou outra, recompartilhar esse conteúdo nos seus stories, pegar ali do feed e levar para os seus stories, pode ser uma forma de atrair pessoas. Porque nem sempre ela vai ver ali no feed, nem sempre o seu conteúdo vai passar no feed da pessoa. Então, quando você recompartilha no story e ela é uma pessoa que assiste os seus stories, gosta de ver o que você publica ali, é uma forma de você atrair ela para o seu feed. É por isso que tem tanta gente que faz isso. Confere no feed, tem post novo, tem vídeo novo. Então, vez ou outra, faça isso, só cuidado, não vai fazer isso em todo post, porque não vai funcionar. Vez ou outra, vale a pena você recompartilhar o seu conteúdo do feed, mas de uma maneira sempre muito estratégica e de forma que desperte a curiosidade. Nisso você pode utilizar os próprios GIFs. Post novo, clique aqui. Isso instiga muito mais as pessoas a realmente tomarem a atitude e se sentirem atraídas para o seu feed. Viu só como conteúdos atrativos não se referem somente a formatos, mas também a estratégias? Eu espero que você tenha gostado dessas dicas e mais do que isso, eu espero que você aplique no seu perfil político para ter cada vez mais resultados. E se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like, não esquece também de ativar as notificações, ativa o sininho aí para receber todos os conteúdos que eu trago por aqui. Um abraço e até breve!